Eu queria dizer para vocês, eu fiz uma revisão, mais uma vez, esse ano, de todo o assunto. Vejam, vocês devem, de vez em quando, assistir na mídia comum, na mídia laica, às vezes, ou escrito ou na TV, uma insistência para novidades de métodos anticoncepcionais, para novidades de pílulas, injeções, da proposta da mulher não menstruar mais. Mas na revisão de todo esse material a nível científico, não existe novidade. As mesmas contraindicações, os mesmos efeitos nocivos continuam. Embora a propaganda diz agora um anticoncepcional, uma pílula, uma injeção que não faz mal, que tem dosagem menor, os mesmos efeitos continuam. Não tem novidade nesse sentido. É até monótono. Então vamos lá. Efeitos físicos dos contraceptivos. Para nós localizarmos, eu vou mostrar rapidinho essa. Para quem não tem o hábito, vou mostrar rapidinho este slide só para localizar o seguinte. Imagine que aqui é uma menstruação, aqui vai ser outra menstruação. Quando está acontecendo a descamação do endométrio, isso aqui está representando a camada que forra internamente o tapete do útero, né? Começa logo a ter uma variação de hormônios que nós não vamos nos ater aqui, mas vocês veem esta linha aqui cinza, representa o estrogênio, ele desce, a progesterona sobe. Então vocês veem que tem uma identidade nesta chamada primeira fase, onde o estrogênio sobe e a progesterona, essa cinza aqui, está baixa. Quando o estrogênio desce, ele não zera, ele só desce, a progesterona ultrapassa. Então nós temos uma primeira fase, onde o estrogênio predomina, e uma segunda, onde a progesterona predomina. Podemos chamar isso de primeira fase, segunda fase, não precisamos falar dos nomes científicos, mas aqui é a fase onde está sendo estimulado o ovário para produzir o óvulo, liberar o óvulo. E aqui, essa segunda fase, da onde sai o óvulo, se verifica uma cicatriz que é composto de um tecido amarelo é lúteo, né, em latim. Então, esta fase é a fase lútea, a segunda fase do ciclo. É importantíssimo nós termos uma ideia do ciclo da mulher, da fisiologia da mulher, senão a gente não entende como que os métodos anticoncepcionais querem agir. Os métodos, sim, e aqui aproveitando esse slide, aqui são outras variações, mas eu quero só lembrar para vocês, porque a temperatura às vezes pode ajudar, a temperatura, vou colocar, ela segue bem aproximadamente uma curva como essa. Na primeira fase, ela fica entre 36,2, 36,4, mais ou menos, 36,5 de temperatura, e depois da ovulação, ela sobe 3 décimos mais ou menos e fica assim até a próxima menstruação. Como nós não estamos com muita gente, se alguma coisa ficar sem entender de jeito nenhum, vocês podem interromper daquilo que eu estou falando, senão fica as perguntas para depois, tá? Lembrando então da concepção natural, na relação sexual, os espermatozoides são depositados na vagina. A vagina tem um pH, um nível de acidez que é hostil ao espermatozoide. Então, o espermatozoide tende a fugir da vagina. E ele entra através do colo do útero quando é época fértil. Quando é época fértil, isso daqui tem canaizinhos feitos de muco que ajudam
e sinala um caminho, vamos dizer, para que o espermatozoide entre e penetre no útero. Alguns se pedem para o lado errado, outros vão para o lado certo e encontrem o óvulo, se for época da ovulação. Aqui o tamanho não está bem representado, porque o óvulo no seu tamanho normal é um pingo, um ponto final de uma frase, e o espermatozoide é uma centena de vezes menor. O que é importante logo de início nós entendemos os métodos anticoncepcionais é que são depositados milhões de espermatozoides em cada relação. Milhões de espermatozoides. Desses, 3/4 mais ou menos, então vamos dizer, faça as contas aí, se são 4 milhões, 3 milhões, ou se são mais milhões, 3/4 deles, em 90 segundos a 20 minutos, eles já não estão mais no ambiente vaginal e já penetraram no útero. Esse dado é muito, muito importante quando a gente for discutir métodos, ou pílula do dia seguinte, sobretudo. Então, repito, nem bem concluiu o ato sexual, ainda o casal está no seu abraço, considerando que foi feito com toda a ternura, e os espermatozoides, se for época fértil, já penetraram. Se não for época fértil, eles não atravessam a barreira e eles são destruídos ali mesmo. E alguns são eliminados naturalmente. Então, de 90 segundos, 1 minuto e meio, a 20 minutos, a enorme maioria já está no interior do corpo da mulher. E veja, existe uma seleção natural, e, em geral, os mais ativos, os melhores formados, que já penetram no útero. Porque na eliminação do esperma, existe sempre aqueles que estão em melhores condições e aqueles que estão em piores condições. Existe espermatozoide que tem 2 caudas, existem diferentes fatores assim. Bom, o trajeto até o óvulo, quando o óvulo, ou até o final aqui da trompa, demora mais ou menos 2 horas. Vamos dizer que o casal teve relação à noite, tudo bem, está dormindo, o espermatozoide já chegou lá na saída, ou aguardando a saída do óvulo. 1 a 2 horas depois, os espermatozoides que não conseguiram subir são imobilizados. Imobilizados, eles já não agem, já não andam. E mais ou menos 12 a 14 horas depois eles são destruídos. Então, já vou aproveitar para falar da pílula do dia seguinte, né? Aproveitando esse slide. Pílula do dia seguinte. No dia seguinte, se é para estar grávida, já está. Porque se o óvulo saiu daqui e naquele instante, naquela hora, naquele dia, já está grávida. Quando toma um medicamento, ele não age no momento. Ele demora algumas horas para agir. Mesmo que a pessoa tome no momento do ato sexual, não espere o dia seguinte, ainda demora umas horas para agir. E quando for agir, ele tem a forma de ação que nós vamos dizer depois, aquele espermatozoide que está aqui já está. Né? Não tem como ele voltar. E se o óvulo não foi eliminado ainda, existem espermatozoides que vão mais devagar, em geral aqueles que levam o cromossoma para sexo feminino, eles, em 80% mais ou menos, eles vão subindo mais devagar, e se não saiu ainda o óvulo, mas é época fértil, sempre o período fértil, quando o óvulo sair, os espermatozoides estão ali esperando. Podem ficar esperando até 2 dias, excepcionalmente mais dias. Excepcionalmente 3, 4 dias. O mais comum até 2 dias.
Portanto, a pílula chamada do dia seguinte, que ainda por cima pode ser tomada até 72 horas depois pela orientação não vou falar medicamento, porque não é um medicamento, do abortivo, né? Medicamento cura alguma coisa, então não é um medicamento, porque não cura nada. Não tem sentido, porque se não for época fértil, o espermatozoide não subiu. Se for época fértil, o espermatozoide já está lá. E vejam que nós vamos falar agora dos efeitos dos anticoncepcionais. Existem muitos riscos. E a pílula do dia seguinte é uma bomba de canhão. Se o outro tem balas, essa é uma bomba de canhão. E as adolescentes estão tomando mais. E é uma judiação e traz muito risco. Bom, vamos continuar aqui, de modo geral. Então, no útero, no muco, então, aqui no muco, eles ficam mais ou menos também umas 6 horas, 8 horas, depende um pouco. Se o muco está bem saudável, pode ficar um pouco mais, e depois os espermatozoides começam a subida também. E mais lenta, aqueles mais apressadinhos, mais ágeis chegaram primeiro, os outros vão indo mais devagar. O espermatozoide que leva o cromossomo X é um pouquinho maior, um pouquinho mais lento, mas mais resistente. Aqueles que vão mais depressa, que levam 80%, não todos, levam o cromossomo Y, o sexo masculino, eles são mais rápidos, mas também menos resistentes. Então, quando chega do X, a maioria dos Y já não está mais com capacidade de fecundar. Gente, os métodos anticoncepcionais podem ser apresentados, classificados de diferentes formas. Por exemplo, pode ser classificados em naturais, artificiais, definitivos, temporários, cirúrgicos, orais. Tem diferentes maneiras de classificar. Nós vamos elencar aqui o seguinte: métodos mecânicos. Por exemplo, a ducha, que faz a lavagem numa tentativa de tirar os espermatozoides. É o método da vagina, é o método mais antigo que existe. Mas vocês vejam, se 90 segundos depois os espermatozoides já começaram a entrar, então ele funciona mais quando a pessoa não está na época fértil, que não precisaria nem fazer nenhum método, né? Porque ele falha muito, a chamada ducha, né? Lavagem. Por exemplo, os de barreira. Vou dar só exemplo de cada um. Barreira é aquilo que quer impedir o encontro do espermatozoide e do óvulo. Tudo que você pode chamar de barreira, tudo aquilo que impede ou que quer impedir o encontro do espermatozoide e do óvulo. Se você amarra aqui a trompa, corta a trompa ou tira a trompa, você está fazendo o método de barreira, cirúrgico, definitivo e tal. Se você coloca aqui um diafragma, você está fazendo um método querendo que o espermatozoide não suba. Se usa o preservativo ou condom ou camisinha, que é a mesma coisa, preservativo, condom, camisinha, você está querendo que o espermatozoide não venha para cá impedindo o encontro. Então, DIU é outra coisa, depois a gente fala do DIU, que o DIU é uma mistura. Então, métodos de barreira são esses que querem impedir o encontro dos dois. Métodos químicos, vamos chamar de químicos, aqueles que usam uma química local, vamos chamar assim, porque nós podemos classificar de diferentes maneiras. Então, pomadas, cremes, que visam paralisar o espermatozoide. Métodos anovulatórios, como o nome está falando, teoricamente, ou às vezes consegue, impedir a formação daquele óvulo que estaria pronto para ser eliminado naquele mês. Então, ele impede a conclusão disso e bloqueia o ovário. O antiespermatozoide, não existe ainda nenhum método bom,
aprovado, bom, aspas, tá? Nem vai existir, aprovado para impedir a formação de espermatozoide. Os métodos hormonais propriamente ditos, que eu pus separado do anovulatório, para dizer dos métodos que usam hormônio, mas não conseguem impedir a ovulação. E, portanto, eles agem, mas atrapalhando a fixação do embrião, do óvulo já fecundado, daquela vida que já está se desenvolvendo, do nenenzinho que está no começo da sua vida e provoca o aborto. Eu chamei assim só para lembrar de falar para vocês, e por isso, junto com outros métodos, como o DIU e algumas outras coisas que vai dar tempo de falar, eles são chamados de abortivos precoces. Agora nós vamos falar um pouco dos principais, que não vai dar tempo de falar todos, tá? Vamos começar com os hormonais, onde nós podemos dizer que tem alguns que conseguem ser anovulatórios e outros não. Ou seja, alguns que conseguem impedir a saída do óvulo e outros que não conseguem. Se não consegue impedir a saída do óvulo, pode acontecer a fecundação e o hormônio vai agir provocando o aborto. Então os métodos hormonais. Aqui está a fonte que eu tirei, que é de um tratado de medicina interna, é o mais usado ainda, é muito usado ainda em medicina. Está lá o seguinte: qual é o efeito dos anticoncepcionais? Espera um pouquinho só. Quando a pessoa menstrua e vai menstruar de novo, a progesterona cai, essa camada que ficou espessa vai ser descamada e vem a menstruação. O estrogênio tem efeitos específicos e a progesterona tem efeitos específicos. Se a pessoa fica grávida, a progesterona não pode cair, senão vai ter um aborto precoce. A temperatura também não cai, fica ali um pouquinho mais alta. Acontece um processo dentro do corpo da mulher diferente nessa primeira fase e nessa segunda fase. O metabolismo, a maneira como os hormônios agem, o que acontece com os açúcares, com as gorduras, tudo, e sob a ação dos hormônios, é um processo diferente nessa e nessa fase. Se a progesterona não cai e a pessoa está grávida, imediatamente, a partir do momento da fecundação que acontece na trompa, já começa um sistema de comunicação, de relacionamento entre o embrião e o corpo da mãe, preparando a manutenção daquela gravidez. Quando acontece o uso de hormônio, é importante saber o seguinte: os anticoncepcionais hormonais produzem um meio hormonal semelhante àquele da segunda fase do ciclo ou semelhante também ao início da gravidez. Quem toma o hormônio tem uma solicitação dos seus recursos orgânicos, fisiológicos, como se ela estivesse sempre grávida. Então, a pílula faz esse efeito em princípio. Por isso, no próprio livro, ele diz, usa-se o termo pseudogestação. Quer dizer, tem o comportamento do corpo da mulher. É um comportamento de gravidez, mas não está grávida. Por exemplo, não precisa, eu esqueci de desligar. Vocês desliguem, viu? Eu esqueci de desligar. Vocês não façam isso que é feio. Quer desligar para mim? É só apertar aqui, ó. Até desligar, por favor. Viu que mancada? Bom, então, por exemplo, aqui é só um exemplo. As proteínas, como se fossem os caminhõezinhos que levam cortisol. Cortisol
é o hormônio do estresse. Elas se aumentam do hormônio da tireoide, que altera metabolismo, frequência cardíaca, uma série de coisas, que altera a formação de glóbulos vermelhos. Só para vocês terem uma ideia, aqui, só de algumas indicações de muito mais profundas que o anticoncepção, o hormônio artificial pode fazer. Agora vamos dizer algumas outras situações que são descritas. E se vocês prestarem atenção, continuam sendo descritas em todos os anticoncepcionais atuais. Ação possíveis. Gente, tem que entender que em medicina não existe nada matemático, tá? Não é 2 mais 2, 4. Tudo é estatístico. Então, porque cada organismo reage de uma maneira. Então, são complicações possíveis do anticoncepcional, mas eu só coloquei as mais possíveis, as estatisticamente significantes. No fígado, como o hormônio passa pelo fígado, é metabolizado, partido no fígado para poder agir, os hormônios têm uma grande ação no fígado. Síndrome de icterícia, o que quer dizer? Icterícia é quando fica amarelo. Há um espessamento da bile, pode entupir os canaizinhos que são microscópicos e formar síndrome de icterícia recorrente, aumentar os cálculos de bile, aumento do colesterol, por isso ela fica mais espesso na bile, tumores, hiperplasia focal, hepática. Então, isso aqui é tumores nodulares, nódulos no fígado. A coagulação sanguínea. A coagulação sanguínea é o maior susto e não tem pessoa que defenda o anticoncepção que possa dizer que o anticoncepcional hormonal não aumenta o risco de trombose. É o grande terror. Aqueles que ninguém pode negar isso, se defendem dizendo, mas na gravidez também pode acontecer. Tá bom, mas na gravidez também pode, nós sentados aqui também pode. Mas na gravidez pode acontecer, uma das coisas que se vigia. Mas acontece que aumenta 9 vezes, é muito mais. Né? Vocês sabem o que é derrame? Quando AVC, quando entope uma artéria ou extravasa, quando entope é isquêmico, quando extravasa é hemorrágico. Então, muito mais o derrame hemorrágico cerebral, aumento de tromboflebite, trombose da veia hepática. Agora tem uma pessoa muito amiga nossa que está há alguns anos tentando achar por que ela está com trombose da veia hepática. Muito amiga, mas não é minha cliente, não. E ela tomou hormônio de reposição hormonal para menopausa durante 12 anos. E agora chegaram à conclusão que é do hormônio que ela está com a trombose da veia hepática, está com varizes no esôfago e tal, porque não tem outra causa. Então, é o efeito dos hormônios de uma maneira geral. Também pode aparecer trombos, que são pequenos coágulos. Trombose são formação de coágulos, inclusive no pulmão e em outras regiões do corpo. Diabetes, testes anormais de tolerância à glicose vão acontecendo e à medida que a pessoa toma mais tempo o hormônio, vai piorando essa situação. Metabolismo das gorduras, aumenta as gorduras, os colesteróis da vida, aumenta independente de ser gordinho ou magrinho, e sobretudo os triglicerídeos. No metabolismo geral, acontece retenção de sal, por isso alguns até aparecem com inchaço maior, né? Do nitrogênio também, isso com os outros problemas ajuda na hipertensão arterial e é comum na hipertensão arterial. E aparecem comumente sintomas no sistema nervoso central, como enxaqueca. Por exemplo, a enxaqueca, você não sabe dizer direito se é da hipertensão, se é por causa da retenção de sal, ou se é enxaqueca mesmo,
até por uma alteração da circulação ou se é uma piora do quadro sem uma explicação muito clara. Também aparecem situações de depressão, de distúrbio do sono e outras coisas assim. Essas coisas são escondidas? Não. Elas estão escritas, não são divulgadas, mas elas estão escritas aqui bem pequenininho, que você precisa de uma lupa para ler. E depois você não entende direito o que está escrito e não sabe a porcentagem. Aqui nós temos 3 propagandas de pílulas mais ou menos da última geração, que uma chama mínima, base dose hormonal, aqui tem a Ciblima, aqui tem a Dolez, veja a propaganda para adolescente, com o diário, com a coisa toda tal. E sempre com a propaganda, doses reduzidas, benefícios aumentados e tal. Cartela inteligente, essas coisas. Mas veja, aqui tem mais alterações do que eu falei para vocês. O que eu falei para vocês são as que estão naquele livro de medicina geral. Mas no livro de ginecologia e outro, que eu quero explicar para vocês que não é nada desconhecido, né? Nos livros de ginecologia vocês vão encontrar muito mais. Então veja, advertências, tá nesse. Cuidado quando fuma e cuidado com sinais oftalmológicos. Estão aumentando sinais de problemas de visão que chega à cegueira. Também, no fim do ano passado, uma pessoa casada, meio conhecida da gente, eu fui num aniversário, ela me procurou e disse, eu acordei e não estava enxergando de um olho. E eu fui ao oftalmologista, ela não nem usava óculos, foi oftalmologista, a primeira pergunta que ele me fez é se eu uso pílula anticoncepcional. Eu falei, você usa? Ela disse, uso. E ele mandou procurar outro médico que eu tinha que parar imediatamente. O que você acha? Porque existem problemas oculares, seja de pequenos coágulos, trombo, glaucoma e outras coisas pela pílula. E está aumentando. Eu tive uma paciente minha, alguns anos atrás, que o problema dela da visão não regrediu. Ela perdeu mesmo a visão, mesmo parando com a pílula, não regrediu. Então, informações técnicas diz assim, inibe a ovulação. Se inibe a ovulação, daí não é abortivo. Mas diz que dá também alterações do muco. Alterações do muco quer dizer que não vai ter aquela formação dos canaizinhos para o espermatozoide subir. Tá, se fosse uma barreira mesmo, não subiria o espermatozoide. Mas alteração do endométrio impedindo a anidação, ou seja, provocando o aborto. E aquelas pílulas que são de dosagem mais forte, elas têm mais chance de impedir a ovulação, mas também dão mais efeitos secundários. As pílulas mais fraquinhas têm mais chance de não impedir e serem abortivos. E aquelas pílulas, normalmente elas podem ser feitas de estrogênio e progesterona, que são tomadas e tapeiam o organismo, porque não dá para ter aquela variação. Sobe estrogênio, sobe depois a progesterona, por ordens que vêm do cérebro. Não dá para ter essas ordens. Então, quando toma a pílula, fica sempre igual e o organismo fica confuso. Não sabe que ordem manda para subir, para descer e não ovula. Existem as pílulas feitas dos 2 hormônios, existem pílulas, injeções, aqueles adesivos ou implante, que é feito de progesterona só. Justamente a progesterona está enganando o organismo, dizendo, não precisa ovular, ela já está grávida. Esse é o objetivo, né, mais ou menos. Bom, aqui vou perder um pouquinho de tempo para mostrar para vocês. Contraindicação. Processos de coagulação tromboembólicos. Quando tem predisposição, diversas predisposições, como, por exemplo, alteração do sistema de coagulação, doença cardiovascular, fibrilação atrial, distúrbios hepáticos, distúrbio metabólico lipídico, que é o colesterol da vida, anemias, principalmente a falciforme, qualquer forma de predisposição, hein? Está em seguida de predisposição, não quer dizer que ainda tem. A câncer,
diabetes, herpes gestacional, esclerose do ouvido, porque pode causar surdez, sangramentos diversos. Quando o médico receita, ele não pede todos esses exames. E para saber predisposição, precisaria talvez pedir para algumas coisas exame genético. E outras coisas não dá para diagnosticar. Então é muito complicado. Reações adversas que mandam suspender o anticoncepcional. Qualquer coisa de coagulação, qualquer acidente tromboembólico, por exemplo, um AVC, infarto, flebite, embolia, aqueles que eu falei, qualquer hora de hipertensão arterial, coronariopatia, problema do coração, alterações da gordura, diabetes, dor de mama, seja benigna, seja grave, tumor da hipófise, dores de cabeça, enxaqueca, vertigem, alterações visuais, epilepsia, icterícia, cloasma. Eu tirei da bula e não peguei todos porque não cabia. Outros que não exigem suspensão imediata, mas que pode acontecer. Depressão, alteração de libido, nervosismo, vômito, alteração de apetite, vaginite, mobilização forçada, excesso de peso, alteração da vesícula biliar. Eu queria chamar a atenção para a alteração de libido. Algumas pessoas que têm muito medo, não querem engravidar, quando começa a tomar pílula, sente um alívio. O casal, estamos livres, agora sim a gente pode ter relação sossegada, não sei o quê, e parece que está tudo bem. Mas é muito mais a influência psicológica. Não é raro, com o tempo, aparecer a falta do desejo mesmo do ato sexual. E, de uma forma especial, eu quero falar do Yasmin, embora tenha muitos outros, IAS, tem diversos, estão sempre saindo, tem centenas de marcas de anticoncepcional. Mas eu quero falar do Yasmin de uma forma particular. A propaganda diz, menor peso, melhor pele. Fala um monte de coisa, finalmente chegou e tal. E isso aqui é a propaganda numa revista de ginecologia, da Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Contraindicações são todas iguais, tudo igual. E veja, embora diga menor peso, né, está escrito pequenininho, não é tratamento de obesidade. Efeito adverso, além da contraindicação, dores, principalmente na mama, aumento da mama, dor de cabeça, alteração de libido, humor, depressão, intolerância a lentes oculares, alterações gastrointestinais. É menor peso, né? Mas pode dar alteração de peso. Distúrbios vários da pele, era melhor pele e dá distúrbio da pele. E o que eu queria chamar a atenção, que é um dos poucos que diz assim, no caso disso, não, isso todos falam. No caso de qualquer alteração, a responsabilidade é do médico, porque o laboratório quer se defender. Existem muitos processos contra laboratórios, muitos. O DIU, inclusive, está sendo menos usado nos Estados Unidos de tantos processos contra o DIU. E em outros países, existem muitos processos contra laboratório. Mas todos têm assim que a responsabilidade é do médico. Agora, o que ele tem de diferente, que ele fala mais claramente que existe o risco de aumento de potássio. O potássio, quando tem um desequilíbrio muito grande, ele pode dar parada cardíaca. Quem que receita a pílula explica essas coisas, né? Então, efeitos no feto e tal. Então, vejam, isso daqui é da época, um artigo da época de 2003. Eu faço questão de mostrar porque veio de bandeja para a gente, ao mesmo tempo que estava sendo feito grande propaganda no Brasil, aqui diz Yasmin, uma nova pílula anticoncepcional chega ao mercado brasileiro agora, com um apelo controverso de diminuir os sintomas da TPM. Tem pessoas que dizem, eu tomo só porque eu tenho uma TPM muito forte. Mas acontece que se TPM vem pelo aumento da progesterona,
e está tomando a pílula, a progesterona fica mais alta o tempo todo, ela está em TPM sempre, daí ela não percebe a TPM porque é constante, é o jeito dela, né? Ou a parte psicológica é mais forte, né? Não esqueçam que a parte psicológica nossa é mais forte. O que eu queria mostrar para você, faço questão, que aqui diz assim, diz prós, diz contras, tal, e diz assim, na Europa, logo no primeiro ano de uso, 40 usuárias sofreram tromboembolismo e 2 delas morreram. Foi lançado em 32 países desde 2011. E eu copiei isso daqui. O metabolismo aqui avisa que pode aumentar o potássio. Isso aqui eu copiei da revista só para vocês verem, nem que perca um pouquinho de tempo. Lançado em 32 países desde 2011, enfrenta percalços na Europa. Na Inglaterra, a Agência de Controle de Medicamentos considerou exagerada a alegação de que a pílula promove o bem-estar. A Schering, que é o laboratório, foi obrigada a enviar uma carta aos médicos reconhecendo que as pesquisas não ofereciam evidências inegáveis de que o produto melhora os sintomas de TPM. Em fevereiro, essa revista inglesa trouxe o relato de 5 casos de tromboembolia, obstrução de um vaso sanguíneo provocado por coágulos associados ao uso da pílula na Holanda, fora aqueles outros na Inglaterra. Uma das pacientes tinha 17 anos e morreu depois de 6 meses de uso da pílula. O risco da nova pílula provocar tromboembolia é idêntico, disse o presidente da Schering, idêntico aos outros. Então, quer dizer que pode dar com 3 meses de uso, pouco tempo de uso, conforme a sensibilidade da pessoa. Então, ele não está dizendo que não tem, tem risco. E eu sempre gosto de contar um exemplo que eu vivi pessoalmente, quando eu fazia ultrassom, fui chamada a fazer um ultrassom de uma pessoa que estava na UTI, e esses riscos aumentam quando tem obesidade. E a paciente estava inconsciente, obesa, com icterícia, com um quadro de coagulação vascular. E eu fiz o exame, o quadro era muito grave, ela tinha sido transferida de outro hospital, e ela veio a falecer mesmo. E pouco tempo depois, porque em geral evolui muito rápido. Mas assim, quando eu estava examinando, eu falei com o médico da UTI e disse, se ela teve aborto, porque a coagulação pode vir também, principalmente depois do aborto provocado. Ele disse, não teve. Parto recente, não, porque às vezes tem alguns casos que acontecem raros, mas acontece. Aí eu falei, ela toma pílula? Não sei, não perguntei. Pergunta e vê se é Yasmin. Aí foi o marido, ela tomava a pílula e era Yasmin. Veja, não é... Eu até dei esse material se eles quisessem fazer um processo. Não é só Yasmin. É que Yasmin tem uma composição que aí não está escrito, que favorece em alguns aspectos um pouquinho mais. Mas isso é um problema que pode acontecer com qualquer pílula anticoncepcional, é feito de hormônio, né? Esse daqui como exemplo de uma pílula que usa só progesterona. Não se sabe em que extensão todos os problemas se aplicam à contracepção quando usa só progesterona. A propaganda diz, você tem dor de cabeça, você tem pressão alta, você está amamentando, você isso, aquilo. Toma essa pílula, o médico fala, essa que tem só progesterona. Mas não se tem os estudos suficientes para dizer que não acontece. Ao contrário, à medida que o tempo está passando, os estudos estão mostrando que mesmo quando é só com progesterona, existem os mesmos riscos. Aqui para dizer as coisas que acontecem, aqui para dizer que às vezes está avisando que o folículo é onde sai o óvulo. Então está avisando que acontece a saída do óvulo. Aí as contraindicações, tudo igual. E sempre vocês começam a olhar nas bulas. Muito frequentemente está escrito, é um medicamento novo, mesmo quando não é muito novo, e embora as pesquisas tenham indicado eficácia, segurança tal, reações adversas, imprevisíveis, ainda não são descritas ou conhecidas. Em caso de suspeita, o médico responsável deve ser notificado. Uma tentativa para dizer, não, mas nós avisamos, não podemos sofrer processo.
Aqui só para vocês verem, essa moça morreu com 33 anos de trombose profunda, venosa profunda, depois de tomar Dianete. Dianete é idêntica a Diane. Diane é uma pílula mais antiga que se usa muito para acne, para pelo, para ovário policístico. Ainda se usa Diane, é a Dianete. E ela morreu depois de... Porque são poucos os casos que são publicados. Então, eu trouxe 2 para vocês verem. Esta mocinha morreu com 17. Essa aqui, a mãe fez um site para avisar todo mundo do risco, né? Se vocês procurarem, vocês acham esse site, vocês podem participar. 2 semanas depois de começar a tomar o hormônio, morreu por trombose. Este médico aqui, que chama Círio Martinhago, ele é um ginecologista e geneticista. Ele fala assim, e saiu na Folha, né? A Folha de São Paulo, em 2007. Exame deve preceder o uso da pílula, diz o obstetra. Antes de começar a tomar pílulas anticoncepcionais, as mulheres deveriam fazer um exame de DNA. DNA é um exame caro, difícil, não tem disponível em todo lugar, imagine na rede. Não tem nem ultrassom, né, para fazer, nem a mamografia dá para fazer. Um exame de DNA antes de começar a tomar pílula. E é dado que nem água, né, receitada. Para calcular o risco de trombofilia, formação de coágulos nos vasos sanguíneos. As estatísticas mostram que 10% da população tem alguma mutação genética que predispõe ao desenvolvimento de trombose venosa. Se nós temos 100 pessoas que tomam pílula, 10 tem ele está dizendo aí, 10 tem predisposição à trombose. Se você tem 1.000, 100 tem, de 1.000, 100 tem disposição à trombose. Se você tem milhões tomando, olha quantos vão ter trombose, seja como infarto do coração, seja como derrame da cabeça, ou AVC, ou das veias profundas da perna, da veia hepática, o que for. Então, mulheres trombofílicas não devem fazer uso dos hormônios, especialmente do estrógeno contido nas pílulas anticoncepcionais e nos remédios para reposição hormonal. O risco de trombose venosa aumenta em até 149 vezes, demonstram estudos, e as consequências sempre são sérias. A trombose, como risco imediato, realmente é o mais sério, que mais assusta. Mas existem outros problemas. A pílula anticoncepcional está ligada a câncer de mama. Eu vou um pouquinho mais depressa agora. Está ligada ao câncer de útero, do colo de útero. No câncer de endométrio, o câncer de endométrio se alimenta de estrogênio. É um pouco menos com progesterona, mas não resolve também, aumenta também. Tumores de ovário seria a única conclusão, em alguns estudos, que não tem influência a pílula anticoncepcional. Alguns estudos dizem que como o ovário fica quieto lá, talvez até melhore, diminui a possibilidade de tumor de ovário. Mas já existem trabalhos desde 2001 que questionam isso. Com certeza está mexendo na natureza e no equilíbrio, né? Como nós falamos tanto em ecologia, o meio ambiente e tudo aquilo, se você diminui, você viu esses dias, se as abelhas saírem no jornal, se as abelhas diminuírem ou sumirem, vai pôr em risco a vida humana. Se as formigas, se você mexe com insetos e muda, se você mexe toda na ecologia integral da mulher, você vai ter consequências, isso não tem dúvida. Isto aqui é pouco falado. A conexão da pílula com HIV e outras doenças sexualmente transmissíveis. O meio vaginal, todo o nosso organismo tem defesas, principalmente pele, a boca, mucosas. A gente nem sempre lava a mão, o alimento nem sempre está limpo, mas a mucosa e o aparelho digestivo tem defesas. Da mesma maneira, a vagina tem defesas, que se
desenvolve e se fortificam dentro do ambiente vaginal, lógico. E não é uma coisa artificial, não é de fora. Quando toma a pílula, ela muda o pH, a composição, a formação do ambiente vaginal. E com isso é mais fácil, diminui a resistência para infecções, para bactérias e tal, né? Para herpes. Isso aqui é interessante, que também é muito pouco falado. E não tem muita divulgação, porque não tem muito financiamento para isso. Não interessa para quem tem dinheiro financiar isso. As fundações americanas que financiam pesquisas sempre contínuas para métodos anticoncepcionais, a eles não interessa apresentar as contraindicações ou as complicações. Veja, esse aqui, meio ambiente anticoncepcional, ameaçando peixes e contaminando água de bebê. Foi feita uma pesquisa por técnicos da Universidade de Colorado, financiado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos. E eles estudaram um rio lá no Colorado. Isso aqui é de 2010, então em 2008. E aquele que era o responsável, o biólogo, o pesquisador responsável por esse estudo e especialista em meio ambiente, veja que ele disse: é a primeira coisa que já vi como cientista que realmente me deixou assustado. Quer dizer, ele não ficou tão assustado com o descongelamento das geleiras lá, dos polos e tal, que me deixou assustado. Entre 123 trutas e outros peixes pescados no rio, naquele lugar onde o rio passava, perto do sistema de esgoto da cidade, eles encontraram 101 fêmeas e 12 machos. Já estranharam, porque devia ser um equilíbrio maior. E 10 estranhos peixes intersexuais, que não aparecem normalmente. Principais culpados que eles conseguiram identificar: estrógenos e outros hormônios esteroides das pílulas e drogas anticoncepcionais, que acabam terminando no rio depois de excretados na urina pelas mulheres para o sistema de esgoto mulheres, lógico, não, né? Porque tem muito homem agora tomando hormônio feminino também, mas enfim. Então, excretados para o sistema de esgoto da cidade. A pílula anticonceptiva feminina tem consequências devastadoras para o meio ambiente e pode ser uma das causas da infertilidade masculina. Vocês assistiram aquele filme Filhos da Esperança? Alguém assistiu aqui? É um filme baseado num livro inglês, em que não nasce mais criança no mundo. Não nasce. Não adianta, não existe mais criança. E os povos estão paupérrimos, e começa o filme com o assassinato da última criança que nasceu, que é chamado Baby não sei o quê. Porque ele foi assassinado por alguém que queria dele uma assinatura, parece um autógrafo, e ele estava já enjoado, porque ele é o último que nasceu no mundo. É o mais jovem do mundo, e já tem 30 anos, não lembro mais, já tinha uns anos. E ele é assassinado. Então o mundo todo fica assustado que o mais novo ser humano da face da Terra foi assassinado. E não tem ninguém grávido, não se sabe por quê. E daí vem a história. Até que é interessante para vocês. Não é um filme baseado em fatos reais, mas vocês veem que é interessante que podemos chegar a uma coisa bem parecida. A fertilidade masculina está caindo, sem precisar do anticoncepcional. Muito lentamente, etc., mas está caindo. Bom, o uso de pílulas anticoncepcionais dobra o risco de glaucoma. Além disso, da trombose, glaucoma é aquele que aumenta a pressão do olho, também dá trombose no fundo do olho, e pela retenção de líquido pode comprimir o nervo óptico e é chamado pseudotumor, mas daí é pela pressão do líquido intracraniano. Bom, com isso nós falamos dos anticoncepcionais hormonais.
uma passada geral, onde nós quisemos mostrar para vocês que o anticoncepcional hormonal, aqui eu não falei em religião. E eu insisto, aquilo que nós até falamos no outro dia na apresentação, vou falar de novo. Quando o Papa Paulo VI disse na Humanae Vitae que os métodos anticoncepcionais artificiais não deveriam ser usados e que teriam consequências terríveis, ele não falou porque faziam mal. Mas não tem jeito, qualquer coisa que mexe com a natureza prejudica. E aqueles que são chamados métodos mais seguros, entre aspas, porque eles são mais eficazes, falham menos, são os que mais trazem risco. E, de novo, eu queria dizer isso para vocês. Todos os métodos anticoncepcionais, até laqueadura, podem falhar. Todos podem falhar. Lógico que alguns falham menos, laqueadura falha menos. Mas eu operei uma senhora que chegou no meu consultório muito brava, dizendo que ia processar quem tinha operado, porque disseram que ela pagou para fazer a laqueadura e estava grávida. Tá bom, nós fizemos o pré-natal, na hora eu fui ver se não estava o neném na trompa, fora do útero, porque isso acontece às vezes, principalmente quando faz laqueadura. Na hora do parto, o marido estava na sala também. Tiramos o nenê, aquela festa, porque depois virou uma festa, a gravidez. Foi uma alegria assim muito grande. O nenê nasceu, daí fechou o útero, eu fui ver como é que estavam as trompas. Não tinha trompa, não tinha. Eles não operaram, não cortaram, eles tiraram a trompa de uma vez. Como é que esse óvulo, que é do tamanho de um pingo, atravessou na barriga, entrou em algum pertuito dentro do útero e o espermatozoide foi lá e encontrou? Eu mostrei para o marido, não tinha trompa. Né? Então, foi mais festa ainda a gravidez, né? Aquela criança ficou ultra abençoada. Mas então, todo método pode falhar, é importante ter essa certeza, tá? Bom, o que é o DIU? O DIU é um arame que pode ter diferentes formas, a maioria hoje é feito de cobre. O objetivo dele é que ele se adapte àquela cavidade interna do útero, que ele se adapte ali e sendo um arame protegido com um tipo de plástico, ele vai cutucando o útero ali. O endométrio é muito delicado, tanto é que ele tem que ser renovado todo mês, é isso a menstruação. Não fica lá, não engravidou, fica esperando o outro. Não, todo mês ele sai, tem que estar muito bem preparado para, se acontecer a gravidez, receber o nenenzinho. Então, aquele corpo estranho dentro do útero, ele fica cutucando e forma uma espécie de inflamação. Não quer dizer que tem infecção, não quer dizer que tem bactéria sempre. Facilita a ter infecção, mas não é sempre que tem. Tem inflamação, forma cicatrizes, microcicatrizes, forma uma série de coisas naquele tapetinho de dentro do útero. E agora eles estão colocando, este e outros, eles estão colocando progesterona, hormônio grudado, aderido ao DIU, para tentar impedir o espermatozoide de subir e tentar impedir a ovulação. Mas se vocês pegarem a bula do DIU, diz o que fazer em caso de gravidez, porque pode acontecer a gravidez perceptível, muito mais aquela que não é percebida. Esse aqui é um dos mais usados aqui, mas esse aqui é muito usado, esses assim, em vai e vem. Como é que o DIU age? Então, desse jeito que eu falei para vocês, eles podem bloquear a ação do espermatozoide, porque está aquele corpo estranho, tem um fiozinho saindo, de metal e tal. Mas, sempre quando se examina as trompas, através de vídeo, pode ser encontrado espermatozoides dentro da trompa, apesar do uso do DIU. Se é assim, o espermatozoide consegue passar. E se ele consegue passar, mesmo que seja em menor número, os mais valentes, em geral, que passam, tem toda a chance de engravidar. Altera a motilidade tubária.
Isso é muito ruim e a pílula anticoncepcional também faz, não é bom. Quando acontece a gravidez aqui, vai dizer, na ponta da trompa, a trompa faz movimentos muito suaves, ajudando o ovo fecundado, o embrião, o nenenzinho, chegar no útero. Vamos dizer que aqui está o útero, aqui está a trompa. A trompa faz movimentos muito suaves, com todo o carinho, para ajudar o embrião a chegar aqui no útero no 5º dia depois da fecundação, em torno do 5º dia. O DIU e a pílula anticoncepcional, a progesterona, altera esse movimento. Com isso, é mais fácil a gravidez na trompa, porque não chega e se instala aqui e começa a crescer aqui. Ou acontece aqui mais perto da saída e depois pode cair dentro da barriga. E gravidez fora do útero é muito risco. Então, essa alteração aqui, o blastocisto é um embriãozinho, é um nenenzinho. Altera o espermatozoide, mas altera o blastocisto também. Ação direta no endométrio é aquilo que eu falei para vocês do tapete que forra, e vejo que isso está na enciclopédia médico-cirúrgica ginecológica. Acontece que quando chega no útero, acaba acontecendo abortamento precoce. Muitas pessoas que usam o DIU têm uma menstruação, às vezes atrasou um dia, 2, às vezes nem atrasa, às vezes um pouco mais de volume ou não, e elas não estão sabendo que estão eliminando o embrião bem no começo, né? O nenenzinho bem no começo. Ou, se consegue para frente, acontece aborto de 3, 4 meses em 50% a 60%. Se consegue passar os 5 meses, 6 meses, às vezes vai até o final. E o DIU sai junto, grudado na placenta. Bom, lembrar que, como tem uma ação inflamatória e é um corpo estranho, o DIU pode ser empurrado, ou para ser eliminado, elimina espontaneamente pela vagina, ou ele é empurrado e atravessa o miométrio para a barriga. Eu operei já. Foram 2 casos, mas que o DIU estava na barriga. Saiu do útero e foi empurrado para a barriga. Agora vamos falar do preservativo ou camisinha. Teria muita coisa para falar, principalmente se nós fôssemos falar de comportamentos, etc. Mas falando quanto à segurança, existe um índice de falha para a gravidez que varia de 10% a 30%. Isso quer dizer, em 10 vezes pode falhar uma, em 10 vezes pode a 3 vezes para a gravidez. O espermatozoide é realmente bem menor do que o óvulo. Então, eles examinam a qualidade da borracha, do látex, dos preservativos, e às vezes eles têm uma porosidade que deixa passar o espermatozoide. O vírus do HIV é menor ainda do que o espermatozoide. Então, eu queria dizer isso daqui para vocês, que não é de uma bula de papa nenhum. É do FDA, que é o órgão de controle, Administração de Alimentos e Drogas do governo americano, que coloca o seguinte, distribui um folheto, se vocês pegarem nesse site aqui, vocês acham o folheto, e diz assim: esse folheto é para ajudá-lo a entender por que é importante usar camisinha para ajudar a reduzir. Então, ele está dizendo que é orientação do governo dos Estados Unidos. Reduzir a propagação de... Essas doenças incluem AIDS, clamídia, herpes, tal. Tá? Orientação deles. Agora, a maneira mais segura de evitar essas doenças é não praticar o sexo. Outra maneira é limitar o sexo a somente um parceiro que também se compromete a fazer o mesmo. As camisinhas não são 100% seguras. Todo mundo cai matando em cima de qualquer pessoa que fala isso, dizendo que você está falando isso porque você é religiosa, é questão de fé.
Eu não falei ainda em questão de fé. Fé vocês falaram mais ontem. Nós estamos falando em coisas evidentes, a camisinha não é segura. Esse eu ainda não achei outro lugar melhor. Vocês encontram, se vocês puserem no Google o nome do país e a África, o AIDS, vocês encontram trabalhos científicos sobre isso que eu vou mostrar. Mas para mostrar assim numa palestra, aberto, eu não achei ainda lugar melhor do que esse. Isso daqui é das seleções de 2004. Enquanto a epidemia devasta o sul da África, matando milhões, um país está mudando esse panorama. Não dá tempo de eu explicar muito para vocês, é de Uganda, um país da África, que conseguiu diminuir drasticamente o HIV pelo incentivo a não ter relações, voltinha zero, esperar para casar, por isso que eles estão dizendo que esses dois esperaram para ter relações depois de casado. Eles também dizem, se quiser, use o preservativo. Mas o grande incentivo deles é para não ter relação, e sem falar em religião. Veja e nós, dentro da igreja, não podemos falar. Que história é essa? Bom, eu deixo aqui, se alguém quiser, já foi copiado no computador, se alguém quiser esse material, vocês pegam depois e podem usar, tá? Tudo que está aí tem fonte, então vocês podem usar, tem da onde que foi tirado. Inclusive, da ONU, o programa de AIDS da ONU diz: conquistas como a de Uganda mantêm viva a esperança de que o mundo não está impotente diante da epidemia. Não é com a camisinha, dizendo, fazer o que os jovens precisam mesmo, como nós temos escutado muitos políticos falarem nos últimos 10 anos, né? Bom, outros métodos, só para citar alguns mais conhecidos, o diafragma, que é uma borrachinha que põe no colo do útero, preservativo feminino, que põe externamente, fica com uma parte externa, não está sendo muito aceito, esse é caro, tem que medir o útero, também não está sendo muito aceito. Coisas que são aqueles cremes que eu falei para vocês, as lavagens e o ato sexual interrompido. Veja, todos têm seus problemas. Esses são menos eficazes, chamados menos seguros, mas também têm seus problemas. Menos problemas do que o hormônio. Não age assim na coagulação do sangue, não age daquela forma, mas tem seus problemas para infecções, para atrapalhar a espontaneidade, a unidade do ato sexual. E assim, deixo mais para frente, eu falo mais. E sem esquecer, eu quero falar dos métodos abortivos escondidos. Esses métodos escondidos, o DIU, então, ele como eu expliquei um pouco mais, ele é um método que provoca aborto e que a pessoa às vezes não percebe. A pílula no dia seguinte, eu já falei para vocês, aquele que só da progesterona exclusiva com certeza, também ela é usada em injeções, tanto a trimestral como a mensal. Existem estudos da injeção trimestral e mensal que provoca diminuição do cálcio nos ossos também. Também é interessante porque na época da menopausa, quando eu estudei, que era no tempo dos dinossauros, daí dizia realmente que o hormônio na época da menopausa deveria ser usado com muito cuidado, porque dava isso, era um contraindicado em princípio. Depois houve uma época que todo mundo era incentivado, os médicos recebiam. Eu recebi recado no meu consultório de um propagandista que disse, quando ele falou, a senhora tem receitado? Então eu falei, não. Ele disse, sabe, um colega seu, com todo respeito, disse que os médicos que não estão passando é porque não são atualizados. Tá bom. Tá, dizendo que prevenia infarto, que prevenia osteoporose, os fogachos, né?
ela ajuda realmente a não ter aquelas ondas de calor. E as ondas de calor, quando usa muito tempo a reposição hormonal, depois é mais difícil também parar, porque para um pouquinho, volta a onda de calor. E a outra coisa que se achava que com ajuda mesmo, o hormônio ajuda, é não dar para segurar, para não dar osteoporose. Mas agora existem alguns trabalhos dizendo que o hormônio ajuda a tirar o cálcio dos ossos. Então, isso aí está em estudo ainda. Então, vejam, em medicina não tem nada 100%. Né? E muita coisa que a ciência diz hoje amanhã pode dizer não. A única coisa que a ciência não pode dizer é que o organismo humano não é feito de uma maneira maravilhosa. Então, tudo aquilo que agride a natureza está agredindo algo biologicamente quase perfeito, né? Bom, esses daqui ainda não chegaram, esse RU 486 ainda não chegou no Brasil, mas para comprar assim de todo jeito. Mas nas clínicas de fertilização in vitro do bebê de proveta, eles dão muitas vezes. Quando eles veem que o bebê que foi implantado no útero, que foi posto dentro da mãe, não é perfeito, etc., nas clínicas eles usam esse RU 486. Essas prostaglandinas que forçam o aborto, que são abortivos e são ditos que não são, onde entra também Citotec e outros aí. Esse remédio é para tratamento de câncer. Os remédios para tratamento de câncer agem nas células que estão se reproduzindo muito rápido. No câncer acontece isso. Então, eles viram que quando a mulher está grávida e toma um remédio contra câncer, atinge primeiro o nenê e mata o nenê. Né? Bom, isso aqui só para dizer para vocês que no começo, quando saiu a pílula do dia seguinte, tinha explicação que não deve ser usado sempre, que ela age impedindo a anidação, provocando aborto, etc. E era do Ministério de Saúde. Agora as orientações do Ministério, e eles conseguiram que alguns produtos farmacêuticos tirassem isso da bula, a explicação não está mais dizendo que provoca o aborto. E as primeiras diziam. Dá tempo de eu falar só da... Deixa eu ver quantos faltam. Eu vou só falar rapidamente da laqueadura e da vasectomia. O seguinte, a laqueadura pode ser amarrando aqui, cortando ou cauterizando, fazendo uma alça ou tirando toda a trompa. E a vasectomia é aqui no canal que sai aqui do testículo e que leva os espermatozoides, dá a volta lá pela próstata e sai por aqui. Então, ele é também cortado aqui. Ah, não tem problema, operou, não tem. Não, não é assim. Existem diversos trabalhos que mostram que pode haver alteração no ovário, porque junto da trompa correm nervinhos e vasinhos microscópicos, porque os grandes dá para evitar de cortar, que levam alimentação e impulso para os ovários e que, quando é feita a laqueadura, pode levar a alterações. Então, é mais fácil para quem tem ligadura das trompas, depois de 2, 3 anos, 4 anos, começar a ter sangramentos irregulares, mioma, cistos, etc. Da vasectomia, existem trabalhos que não foram bem concluídos, falando da alteração do sistema imunológico do homem. Porque faz a vasectomia, os espermatozoides, em princípio, continuam sendo fabricados no testículo. Como eles não são eliminados por aqui, eles têm que ser eliminados aqui mesmo no testículo, na sua totalidade. Então, é fabricado, mobilizado, uma tropa de choque do sistema imunológico que vai lá destruir o espermatozoide. Como anticorpos, quando você tem uma infecção, os anticorpos aumentam para... então, existem alguns trabalhos que mostram uma alteração no sistema imunológico que fica ocupado.
dirigido para o espermatozoide. Com certeza, isso acontece porque, até um certo nível, com certeza, porque quando o homem quer reverter a vasectomia, muitas vezes, principalmente passado 2, 3 anos também, ele não consegue mais, mesmo que consiga refazer a circulação, a passagem, os espermatozoides são formados e já são destruídos, porque o organismo aprendeu que tem que desmanchar e destruir o espermatozoide. E outra coisa que existe, vocês sabem que um câncer muito comum no homem é o de próstata. Não vi trabalho que confirme que a vasectomia aumenta o câncer de próstata, mas que aumenta, embora seja muito raro, o câncer de testículo é raro, mas a vasectomia aumenta numa porcentagem o câncer de testículo. Então, quem já fez vasectomia tem que fazer exame regular, que é mais difícil o homem ir. E tem que ir fazer exame, ultrassom de testículo, etc., com certa regularidade, conforme o seu urologista falar. Bom, gente, aqui é o câncer de ovário. Então, não tem uns trabalhos muito claros que falam isso. E como com o tempo, o homem pode produzir espermatozoide até o fim da vida, né? Mas com o tempo, com a idade, já é um número menor. Então é difícil, assim, saber na mesma pessoa o que é resultado da vasectomia e o que é do tempo. Então eu não achei, se alguém achar, me manda, um trabalho que mostre isso claramente. Pode ser que tenha. É muito pouco financiado. Eu conversei com uma equipe do HC, eles estavam fazendo um trabalho interessantíssimo e foi suspensa a verba, porque não interessa para o pessoal fazer, né, esse tipo. Bom, aqui, para quem quiser, a lei do planejamento familiar, assim chamado, em que casos pode fazer a laqueadura no sistema público, ou não só no sistema público, como que é, para quando tem até 20 anos, pelo menos 2 filhos, e mais de 20 anos, uma lei que você tem que ver que não vale, é muito complicado, mesmo sem pensar em religião, pensando na vida, né, como um todo. E o índice de arrependimento da laqueadura é grande. Então, seja por outra união, seja por qualquer motivo, o índice de arrependimento é grande. Mas fica aí para quem quiser. E esse aspecto, eu vou fazer questão de falar para vocês do seguinte. Todo esse assunto de anticoncepção está muito ligado a aspectos econômicos e políticos. Eu vou só dar uma notícia sobre isso. Lógico que pega bem, a população aceita, porque quem não quer mais ter filho quer evitar de algum jeito e acaba aceitando aquilo que existe também o desejo das pessoas de não ter 8, 9, 10 filhos. Como os outros métodos são mais naturais, são pouco divulgados e exigem um compromisso do casal, então aquilo que o médico passa, que parece que é mais simples e mais imediato, é aceito. Mas veja bem, está já se investindo muito dinheiro nos métodos anticoncepcionais, agora para incentivar aborto e tal. E eu queria mostrar para vocês o seguinte. Isso daqui é a mortalidade no Brasil no período de 2011 do sexo feminino, todas as idades. Esses são dados do Ministério de Saúde. E não é só do SUS, de todos. Vejam, as causas são agrupadas em 19 causas. A primeira, aparelho circulatório. Os 160 mil mulheres morreram em 2011 por isso. As estatísticas sempre saem de 2 anos antes e depois do mês de agosto, setembro. Por isso não saiu ainda em 2012. Depois, em segundo lugar, vem tumores, câncer, 86 mil. Doenças do aparelho respiratório, 60. Aí eu pulei um pouco aqui, doenças endócrinas, diabetes e tal, 40.
Causas externas, 25. Algumas doenças infecciosas parasitárias. Eu pulei aqui porque são 19, para vocês verem. De 160 mil, as principais realmente são as 3 primeiras. E vejam que gravidez é a 17ª, só tem mais 2 causas depois dela. Nenhuma mulher deveria morrer porque está grávida. Devia ser sempre uma festa. Nenhuma mulher deveria morrer de jeito nenhum pelo aborto provocado. Mas o número em termos de saúde pública não justifica o investimento de dinheiro que está se fazendo. É um pior que a passadina. É um mau uso do dinheiro público. Se nós gastarmos o dinheiro público para fazer pré-natal bem feito, isso aqui cai impressionantemente, porque daqui, aborto por morte por aborto, aborto por todas as causas, inclusive gestação fora da trompa, tal, fora do útero, são 145 por todas as causas, não só de aborto provocado. Então, esse número maior, esse número de morte por gravidez e parto, praticamente 90%, 80% é por pré-natal mal feito. Um pouquinho tem acidentes, tem outras coisas, e menos de 1%, mas menos de 1% é por aborto, consequência de aborto, mas por todas as causas de aborto, inclusive doenças, não só o provocado. Provocado dá 60, 70, 90. Então, vejo que tinha que se gastar muito mais dinheiro em prevenir essas doenças, que inclusive são pioradas pelo hormônio anticoncepcional. Acabei de falar para vocês, isso aqui tudo é piorado pelo hormônio anticoncepcional, né? Bom, e aqui fica para vocês, aqueles mulheres de todas as idades, e aqui fica para vocês as mulheres na idade fértil, a gravidez só na idade fértil diminui, muda um pouco, e a gravidez e parto é a 10ª causa. Fica para quem quiser se aprofundar, estudar isso. Então, gente, terminando. Os métodos anticoncepcionais penalizam a mulher, está aumentando o câncer de mama em mulher jovem, as notícias vêm, as estatísticas estão mostrando, inclusive a AVC está aumentando em jovens, não é só por causa do hormônio anticoncepcional, mas com certeza ele tem influência. Nos próprios trabalhos dizem os riscos, condições de risco, entre eles está o uso do anticoncepcional, né? Mortes por doença de coração, tal, vem toda essa conversa que acho que o melhor que é ficar livre da menstruação, tudo isso agredindo a mulher, e a mulher pobre é a mais agredida porque ela tem menos condições de ser acompanhada e ser prevenida as complicações. Gostaria de dizer para vocês que já há 40 anos tem ONGs feministas querendo brigar que está penalizando muito a mulher e que então o melhor seria aborto. Hoje nós não vamos falar de aborto, mas a gente sabe quanto o aborto penaliza a mulher, e também argumentando pelo desenvolvimento do anticoncepcional masculino. O anticoncepcional masculino vem sido anunciado aqui, em 2003 foi anunciado na Folhatim que ia sair um anticoncepcional feminino, para o homem, mas com hormônio masculino e feminino. Vocês acham que não vai ter problema nenhum? Já tem, né? Já tem o resultado, tanto é que embora avise e se divulgue que vai ter o comprimido, inclusive o Eusimar Coutinho da Bahia diz que achou um comprimido que vem da semente do algodão, que já estava com autorização da Anvisa para comercialização, e nunca foi, já faz mais de 10 anos. Porque existem contraindicações, lógico que existem. Só que essas contraindicações na mulher são ignoradas, porque o desespero para controlar a natalidade é maior, né? Então, a Organização Mundial de Saúde diz que o anticoncepcional ideal, sem falar em religião, seria aquele que não fizesse mal nenhum e ao mesmo tempo fosse muito seguro, que funcionasse e fosse reversível.
tudo totalmente. Isso não existe, né? Depois nós vamos falar um pouquinho do método natural, porque a ciência em si, a ciência comercial, a ciência que está no dia a dia mais divulgado, não tem uma resposta para isso.